bom dia, bom dia, olá, queridos advogados e advogadas aqui da subseção da OAB MEA, do nosso grande MEA. Hoje nós estamos com a nossa querida presidenta da Comissão de Direito Médico, doutora Cristiane Marques. Gente, olha, eu estou amanhecendo. Pois é, eu estou amanhecendo. Não é fácil, mas o que a gente chama você sempre de Cris, carinhosamente de Cris Marques. E né? Aqui também tem muita gente que é Cristina, Cristiane. Para nós sempre será a nossa Cris Marques. Né? A Cris nos acompanha já há muitos anos nessa política de ordem. Eu te agradeço muito, Cris. E veio pioneira aqui na nossa Comissão de Direito Médico, que é uma comissão nova, e vem tratando de muitos assuntos sensacionais. Essa live hoje não é somente para advogados e advogadas, é também para nosso público da sociedade em geral e também para os nossos queridos médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, o pessoal que trabalha na área da saúde. É bom vocês acompanharem, gente, que sempre tem uma novidade. Antes da gente dar a abertura e eu passar a palavra para você, eu quero mandar um alô bem gostoso para o nosso presidente Luciano Bandeira, que fez aniversário, nosso querido Felipe Santa Cruz, o nosso eterno presidente também, que fez aniversário. E vamos estar comemorando o nosso aniversário do nosso querido presidente Luciano Bandeira, que ele, juntamente com a doutora Ana Basílio, está nos presenteando com uma super sede. Vai ser inaugurada, gente, em breve. O reloginho está contando na Lucídio Lago 345. Então, acompanhe a gente para ficar sabendo das novidades do dia da inauguração, para que vocês possam prestigiar esse momento único para toda a nossa advocacia e da valorização da advocacia aqui do MEA e do Grande MEA. Tá bom? Minha querida, vamos dar início hoje, suas considerações iniciais, se apresentando aqui para a nossa turma. Né? Você sabe que nós estamos no TikTok também, no Spotify, com a voz da OAB MEA, no YouTube, né? Além do Instagram, e essa nossa live vai subir nessas redes sociais, ficar gravada para todo mundo que quiser. A gente está dirigindo, né? É um poder prazer, ouvir. Né? É isso. Tá ok. Então, Graça, obrigada por esse convite maravilhoso. Participar dessa casa já é se sentir em casa, praticamente, porque a OAB MEA é uma grande família. E a gente está junto desde 2016. Sim. A gente vem aí num trabalho de OAB mulher e a coisa foi mudando, crescendo. E eu resolvi me especializar, obviamente, numa área diferente, que é a área do direito médico da saúde, que é pouco divulgada, entre aspas, porque agora está sendo muito difundida, não é verdade? Sim. Mas lá em 99, quando eu já estava me formando, eu fiz a minha monografia sobre direito médico. Então, assim, o direito médico não é novo para nós, advogados. Contudo, ele ganhou novos horizontes, vamos dizer assim. Virou um nicho do direito. E hoje eu vou apresentar um subnicho do direito médico e da saúde, mostrando que você não precisa trabalhar só ali no contencioso, né? Dependendo da judicialização. Você pode trabalhar previamente. E isso será um futuro, né, para esse nosso direito. Porque as demandas são cansativas, não é verdade? Nós temos uma judicialização frequente na saúde, mas demanda muito tempo, processos que se arrastam. E o que a gente quer é prevenir. Então, eu, como especialista no direito médico e da saúde, hoje venho trazer esse subnicho que pode ser uma boa aí para quem está com dúvida também, né, quem está iniciando no direito, prestar um pouco de atenção e verificar se esse nicho, esse subnicho, também interessa para a sua divulgação. É importante as pessoas entenderem, né, Cris, que o direito é muito amplo e tem as suas várias especializações e nuances. Hoje eu estou com uma colinha aqui, porque tem gente, é muita informação. Eu aqui, como presidenta da subseção, aprendo diariamente com todos vocês e sempre falo isso. Se o MEA cresceu nessa velocidade máxima, é graças às nossas comissões, é graças a vocês que se doam voluntariamente para
transmitir esse conhecimento, essa Sim. expertise aos nossos colegas. Nos últimos anos, os processos judiciais relacionados a erros médicos estão crescendo, demonstrando que cada vez mais é necessário para o médico se proteger juridicamente. Erros podem acontecer. Outras vezes também não são erros médicos, né, que motivam o pedido de indenização, e sim o descontentamento de um paciente, e mesmo problemas de comunicação e no relacionamento profissional entre médico e paciente. É para proteger o médico de tudo isso que surge o direito médico consultivo preventivo. Como é que ele funciona, qual é a importância, o que é esse direito médico consultivo preventivo? Bom, eu resolvi dar esse nome, né, Graça? Porque até ontem um colega falou assim, mas você botou uma redundância. Consultivo e preventivo já é a mesma coisa. Para mim, não. Não, não é. Para mim, não é. Se você faz uma consulta a um advogado, você requer um parecer. Não é verdade? Nós podemos emitir pareceres técnicos e não efetivamente estarmos trabalhando para esse médico, para esse enfermeiro, para essa clínica, para esse hospital. Então, eu posso emitir um parecer e será um consultivo, uma orientação que será dada. Exato. Mas nós podemos também trabalhar com a advocacia mensal, a advocacia das antigas, onde você é contratado para você adequar a advocacia de partido, que nós chamávamos, e que se perdeu um pouco, né? Tem gente que ainda faz, mas se perdeu. Eu comecei assim, generalista e com advocacia de partido. Sim. E dava muito certo. Mas ao longo do tempo a gente vai vendo que também toda a profissão ela vai tendo um momento de mudança, né? Necessária por conta da própria sociedade, da mudança do próprio direito, né? A gente vai evoluindo. Então, assim, o que seria esse direito consultivo preventivo? Ele seria importante para esse médico. Aí eu falo de médico porque é a área que eu atuo mais, mas seria importante para esse biomédico que está abrindo uma clínica, seria importante para esse enfermeiro que trabalha e que também trabalha em clínicas e observa certas situações, e para que ele se sinta um pouco mais acolhido, né, por esse direito que ele tem, que lhe pertence, porque cada um de nós, profissional, tem, obviamente, um código de ética. Com certeza. E esse código de ética não pode ser ferido. Então, assim, a gente vê que hoje, por que o médico está em evidência? Por conta da própria pandemia. A gente vai ter que voltar um pouquinho. Todo mundo voltou os olhos para o médico. O médico começou a ser muito requisitado e principalmente onde ele erra. E nem sempre onde ele erra é erro médico. Tanto que as demandas do CNJ acabou de mudar o nome, né? Você não fala mais, não marca mais lá quando você está entrando com uma ação, erro médico. Para quê? Para você tirar esse peso que ficava para o profissional de que ele errou. Eu acho até que aumentou muito com a questão da estética, né? Estética. Isso que eu vou falar. Esse direito médico consultivo e a importância dele está justamente vinculada a isso. O médico ele tem um regramento muito pesado pelo CFM. Pesado que eu falo assim, por quê? O CFM se preocupa com este profissional para que ele mantenha uma conduta de relevância para a sociedade. Para que a gente tenha confiança nesse profissional, de maneira a ele nos curar, cuidar. Só que a gente está vendo que hoje a política está sendo diferente. Com o marketing, não estou falando mal de quem faz marketing, muito pelo contrário, as pessoas estão querendo vender e se vender todo o tempo, só que não estão vendo o regramento, que especificamente se fala para cada profissional. E aí a coisa está se perdendo. Por exemplo, um profissional médico, ele não pode ser mercantilista, ele não pode se apresentar assim. E o que eu mais vejo hoje é consultório lucrativo. Vou te dar uma aula sobre consultório lucrativo. Esse profissional realmente vai responder. Ele vai responder junto ao CRM, ele sofre consequências, penalidades. Então, o direito médico aqui, consultivo preventivo, ele não trabalha só com as demandas judiciais. Ele vai tentar prevenir um pouco desse gancho, né? Um pouco dessa quantidade de processos. Ele vai tentar minimizar os impactos caso haja um processo, né? Mas ele também vai trabalhar na área administrativa, porque existe sindicância dentro do CRM.
processo ético profissional dentro do CRM. E as sanções, como nós também recebemos sanções, na verdade, Graça, eles também são graves. Eles podem perder a possibilidade de trabalhar. Eles podem ter suspensão, se ficar 90 dias sem trabalhar. Então, assim, para que isso? E vão precisar do advogado vão precisar, exatamente. Apoiar, fazer a sua defesa dentro do processo ético. Exatamente. E dentro do processo ético, gente, não rola dinheiro. Porque as pessoas, assim, o médico fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar um seguro de responsabilidade civil. Não estou dizendo que é ruim, não. É o adequado. É o adequado, tudo bem. Você contratou. Para solucionar um problema. Que pode ser o dano. Junto ao cliente. Junto ao seu cliente. Você vai lá para a justiça e tal, precisa pagar um dano estético. Se no teu contrato, também tem isso, estiver lá previsto, dentro da responsabilidade civil, que você pode suportar, né, essa indenização, ok. Mas dentro do processo ético, você não vai ter a possibilidade de usufruir deste valor. Vai penalizar o médico na sua profissão. Na sua profissão. Então, é diferente. Então, assim, as pessoas estão se perdendo. E essa questão que você falou, ela é muito importante. Será que a gente vai ter médico no futuro só fazendo plástica e só aplicando botox, entre outros produtos e ácidos hialurônicos? E se a gente for para o hospital, eu fico muito preocupada. Hoje eu fico muito preocupada, no contexto geral, Cris, porque eu entendo que determinados procedimentos são inerentes do médico. Sim. Né? Perfeito. E você vê hoje biomédicos, você vê hoje profissionais, cirurgiões, dentistas e outros profissionais avançando nessa área de estética. E, consequentemente, o que acontece? Pessoas reclamando porque ficaram deformadas, ficaram com algum problema, usaram um produto inadequado. Exatamente. Ela vai fazer esse procedimento, ela não sabe nem por que está fazendo, ela confia, ela entrega o seu corpo àquele profissional. Exatamente. Né? E a gente vê muitas coisas. É culpa dessa venda que eu estou falando. E aí o profissional, a gente tem a lei do ato médico, né? A lei do ato médico, ela às vezes, ou quase sempre, não é respeitada. Então existe uma briga de conselhos com relação a essa possibilidade de cada um, obviamente, estar ali praticando um ato que seria considerado ato médico. O dentista, por exemplo, ele conseguiu, sim, que fosse reconhecida a possibilidade, né, dele estar aplicando o botox até um certo limite ali até porque nós temos até os cirurgiões bucomaxofacial que fazem toda uma cirurgia de restauração na cabeça, né? Exatamente. Acredito que este esteja, inclusive, preparadíssimo. Nossa, com certeza. Né? Então, assim, existe como é que se fala? Uma limitação, mas existe a possibilidade. Agora, existem outros colegas, enfermeiros, e aí até pessoas que fazem só a estética, que estão submetendo pessoas a cirurgias plásticas. Cara, um cirurgião plástico, ele precisa estudar, o médico já estuda 6 anos. O cirurgião plástico estuda, 12, 13 anos, porque ele tem que fazer a residência. Outra coisa é o RQE. É exigido pelo CFM que o médico que é especialista, ele faça a residência, ou ele logre o título, né, através de uma prova, e vá lá apresentar esse documento ao CRM para que saia uma numeração, que é o RQE, que é o registro, tá, de qualificação desse especialista, e esse registro diz que aquela pessoa é especialista. Mas existem alguns médicos, realmente, médico toda hora aí se formando, não tem residência para todo mundo, os médicos fazem uma pós-graduação. Porém, o CFM não reconhece a pós-graduação para essa especialização, para ter esse título de especialista. Então, hoje... Ele agrega conhecimento. Mas não a experiência. Isso. Com a nova regra, tá, da publicidade médica, o que aconteceu? O CFM ele resolveu reconhecer que a pessoa está, obviamente, se apurando mais ali o seu conhecimento, estendendo mais o seu conhecimento com a pós-graduação,
você pode levar, o médico pode levar conhecimento do CRM, né? Dessa pós-graduação, porém, se ele tiver que colocar isso nas redes sociais, ele tem que escrever ao lado em caixa alta, não especialista. Então, quer dizer, continua a ideia de que quem é especialista é quem tem o número do RQI. Mas, então, infelizmente, isso não vem acontecendo. Não vem acontecendo. Na verdade, eu fiz uma pesquisa, que eu sou muito de estudar, e eu fiz uma pesquisa nas redes sociais com relação a essas vendas dos médicos, para os próprios médicos, para que eles se vendam. E eu fui analisar o perfil de cada um, e mais ou menos 87,2% não seguem as regras da publicidade médica. Como pode uma pessoa montar um curso sem conhecer a regra da sua própria profissão? Está vendendo, né, um produto. Esse produto high ticket, porque eles falam que você vai conseguir pacientes high ticket. Eu fico pensando, e as pessoas que não têm condições de pagar um médico high ticket? Vão para onde? Esse médico nunca mais vai para o SUS, esse médico nunca mais estará no hospital, porque ele só está no consultório dele high ticket. E eu vou avisar ele, o seu high ticket será lá no judiciário também, porque o teu cliente high ticket vai te tirar um high ticket lá. Eu conversando com os médicos que eu tenho proximidade, que eu trabalho, a fala é essa. Porque os médicos que, né, são mais assim, estudiosos, prestam mais atenção no que está acontecendo, eles não vão entrar nessa. Eles sabem que isso vai criar um problema. Essa é a importância, então, do direito médico consultivo preventivo? Sim. Que é o que você já vem praticando com dentro certeza. da sua especialização. Sim. Tentando minorar os conflitos. Pois é. Tirar a dor desses lugares. E aí eu te pergunto, Cris, como é que o médico deve se prevenir contra esses processos judiciais? Então, vamos lá. Como é que a gente vai prevenir um colega médico dentro da sua clínica, dentro de um hospital, até mesmo no seu consultório? Com a preparação e elaboração de bons documentos médicos. Aí tem gente que fala assim, elaboração de documentos médicos não vai dar em nada. Vai dar sim. Se você tem um bom documento médico elaborado, com particularidades, personalizado, e não aquele que é igual para todo mundo, porque eu não sou igual a você, não é igual ao outro, não é verdade? A nossa fisiologia é diferente. Então eu tenho que respeitar. Talvez eu vá operar a mão, você também, e a esquerda também, mas a minha operação é uma e a sua é outra. E o médico sabe disso. Então, esses documentos eles têm que ser personalizados. Tem que estar adequados. E posso dizer, esse profissional que está se prevenindo, ele também está prevenindo o paciente dele. Porque é um ponto que ele também faz com que aquela pessoa entenda o que ele está falando, e eu vou falar de um dever, que é o dever do médico informacional, e aí a gente fala da relação, aí outro ponto, bom relacionamento. A relação médico-paciente, ela já parte disso. Se eu tenho que informar, o meu paciente também tem que entender. E para que eu saiba se ele está entendendo ou não, eu elaborando um bom documento. Que documento? Um termo de consentimento informado, livre, esclarecido. Queiram chamar como for. Eu estou dando informação e preciso saber se a pessoa está entendendo. Se precisar, desenhe. Isso não acontece. Não acontece. Hoje, o que eu vejo, quando a gente fala contrato de banco, contrato de escola, matrícula, inclusive os documentos médicos são contratos leoninos, contratos também de adesão, aonde você vai dizer o seu peso, a altura, data de nascimento, se fez alguma cirurgia anterior ou não, se tem alguma alergia ou não, mas ele só diz, em termos gerais, que uma anestesia poderá causar uma reação. Mas não te explica. Né? Você não tem, às vezes você vai para fazer, principalmente em planos de saúde, você vai para fazer, você tem um tratamento com um determinado médico, na hora de você realizar a cirurgia é outro médico, que às vezes você nunca viu. Exatamente. Entendeu? E você está submetida àquela situação.
insegura, né? Insegura, né? O que você vem me falando, de fato, não é o que ele vem sendo aplicado. Não é. Infelizmente não é. Porque eles embolam, né? Contrato, com termo de consentimento e com anamnese. Sim. E essa confusão não dá certo. Porque o judiciário está começando a olhar para esse médico com outros critérios agora. As sentenças estão saindo também com artigos de resoluções do CFM, de normas internas e de normas que regulam também certos documentos. Outro documento também muito importante, que é um pouco esquecido ali pelo colega médico, é o prontuário médico. O prontuário ele tem que ser feito na hora, com data, horário, qual foi o atendimento, quantidade ali do medicamento, tudo que aconteceu. Inclusive, né, quando acontece, infelizmente, alguma fatalidade, a primeira coisa que o advogado pede é o prontuário médico. E nas entrelinhas é que você vai buscar as falhas do médico, né? E vou te explicar mais uma coisa. O especialista em direito médico da saúde, ele não vai só pedir o prontuário, ele vai fazer busca e apreensão dele, que é para não dar tempo de consertar. Então, tem que fazer na hora, atender o paciente na hora. Temos que lembrar que existem dois tipos de prontuário, né? Existe o prontuário que já é eletrônico. Sim. E existe o prontuário físico, de quando você faz um pós-operatório, é o atendimento dos profissionais auxiliares. Também, em que eles vão preenchendo, vão informar se houve febre, se não houve febre, como é que está o abdômen, se houve uma parada cardiorrespiratória, se houve uma tentativa de ressuscitação. Sim. Isso está manuscrito, não está eletrônico. É um detalhe também muito importante. Você tocou num assunto assim que é um gargalo ainda existente para alguns médicos, porque eles atendem em vários lugares e em um certo lugar prontuário é eletrônico. Então dá para que ele como é que fala? Que ele atenda com mais facilidade, ele altera e faz rapidamente também e melhora para ele. É mais rápido, né? Só que em outros lugares tem que escrever e detalhar. E tem o enfermeiro que atendeu, e tem como é que é o nome? Um terapeuta, né? O fisioterapeuta que passou e a nutricionista. E cada um pode ali relatar uma parte, né, desse todo. E isso complica, porque quando você une todo esse documento e vai verificar, você vai verificar mais ou menos de quem é a falha. Por isso que eu digo que também nem sempre é erro médico. Às vezes é erro também de alguém da equipe. Aí você tem o enfermeiro, vamos falar em termos de hospitais, né? Sim. Você tem aí concomitantemente o enfermeiro responsável técnico daqueles técnicos de enfermagem. Sim. Você tem o diretor do hospital que responde solidariamente com o evento daquele médico. Sim, na verdade a responsabilidade do hospital é objetiva, né? Do profissional subjetiva. Mas assim, na verdade, tudo isso que você está falando faz parte do quê? Do que aquele profissional tem que prestar atenção. Ele é um ali naquele hospital, ele é um ali naquela clínica, ele é um no consultório dele. Sim. E ele tem que manter essa visão. A parte escrita dele tem que estar perfeita. Esses termos, por exemplo, de consentimento livre e esclarecido, a gente vê que o pessoal está tirando da internet. E tem termos de consentimento livre e esclarecido que não é para cirurgia, que não é para um tratamento específico. Ele é, sim, para uma pesquisa. Está fazendo. Então, assim, não adianta achar que o Dr. Google vai resolver o problema. Ele precisa estar bem assessorado, em geral, por um profissional da área jurídica, né? E quando ele está bem assessorado, ele consegue o tal do bom relacionamento com o seu paciente, que se sente seguro pelo atendimento que está recebendo. Porque existe troca. O paciente ele pode decidir, porque o paciente tem a autonomia dele, o médico também tem autonomia médica. Mas essa hora dessa conversa, o poder de decisão e o poder de informação e a conversa que está se estendendo ali, ela se torna mais segura, porque o médico está bem assessorado. Outra questão é o treinamento da equipe, gente, porque o que acontece? O médico tem vários colaboradores, né, que é a assistente, a secretária, a pessoa que está lá no início do atendimento, o cara que está lá na portaria, colocando você, a senhora vai ser atendida por quem? Encaminhando. Todo esse pessoal tem que estar preparado.
E esse direito médico preventivo, ele também pode trabalhar em cima disso. Ele também pode preparar esse pessoal. É o compliance também que entra aí. Hoje a gente tem a LGPD que vem também trazendo, obviamente, a necessidade de cuidado com os dados coletados. Principalmente os dados sensíveis, que são os dados que são, obviamente, que a gente acaba anotando ali naquele termo, naquela anamnese. Então tem pessoas que têm medo daquele dado vazar. Então a gente tem a LGPD, mas nada tira um dever anterior que é do médico, que é o dever de sigilo. E o dever de sigilo é do médico. Então, o médico tem que ter esse dever. Só que toda essa equipe tem que assinar um termo de confidencialidade. Porque se entra uma pessoa muito conhecida naquele local, hospital, clínica, todos estão vendo aquela pessoa entrando, todos vão saber que exame que aquela pessoa... Então, eles têm que assinar um termo de confidencialidade. Porque, por exemplo, a enfermeira também tem dever de sigilo dela. Infelizmente, nós temos visto, inclusive, quando há acidente grave com morte, né? Sim. De personalidades públicas, Sim. Vazando fotos pela internet. Quem responde por isso? Pois é uma pesquisa árdua, né? Para o advogado, é uma pesquisa árdua para a polícia, porque a gente vai ter que fazer uma investigação, sabe, lá de onde saiu. Por isso que eu falo que o termo de confidencialidade dessa equipe, desse treinamento dessa equipe que está com o médico, é importante. Não pode haver falha. Tem que ser um grupo fechado ali. Não é um grupo fechado para fazer maldade a ninguém, gente. Não é isso que eu estou falando. É um grupo que entenda como recepcionar aquele paciente para que ele se sinta seguro. Para que o ambiente se torne um lugar aconchegante para estar, para se cuidar. Eu estou indo para me cuidar, para me tratar. Eu estou usando termos aqui não tão técnicos, porque eu sei que tem gente que está vendo e que também, ou vai ver, né, que não sabe juridiquês. Então eu também não gosto de falar tão técnico, um termo tão técnico. Mas é isso, você vai para o hospital, você vai para uma clínica para um tratamento específico, porque você já iniciou, ou porque você quer ver o que está acontecendo com você. Você não vai à toa. Você está com uma febre, você quer saber por que está com febre. Sim. Né? E você não quer voltar, é só uma virose. O atendimento tem que ser amplo. Também não precisa ser aquele checklist de 200 exames. Não é isso. Mas a gente quer ser bem cuidado. É importante a gente lembrar isso, inclusive também para a jovem advocacia, Cris, que o direito médico, quando você fala sobre o direito médico, e você fala também de uma forma não só especializada, mas de uma forma ampla, para que eles possam entender que tem o advogado que diz assim, não, isso aqui vai dar danos morais, danos materiais, danos super. Mas você também está vendo e olhando o lado do profissional da medicina, do profissional da saúde, dos hospitais, né, dos planos de saúde. Os planos de saúde precisam estar muito respaldados, porque a toda hora tem gente no plantão judiciário pedindo uma liminar para que o plano libere um atendimento, né? E por diversas vezes o plano tem que ter, obviamente, é uma necessidade do plano de saúde ter o especialista, ter a pessoa que tem o RQ. Por exemplo, a pessoa vai montar uma clínica, né? O médico resolveu montar uma clínica e essa clínica vai atender, vamos dizer, vai ser uma clínica cardiológica, cardiologia e tal. Quem é o diretor técnico dessa clínica? Não tem RQ? Tem que ter. Tem que ter RQ. Porque ele é o responsável técnico por aquela clínica que atende o quê? A parte cardiológica. Então, o médico é o cardiologista, né? Uma pergunta aqui, do Eduardo Oliveira. Geralmente, quem procura advogado é a clínica, o hospital ou o médico? Olha, normalmente, né, a gente vê mais o médico hoje preocupado. Eu não vejo que as clínicas estão tão preocupadas, não. Geralmente a clínica já tem um corpo jurídico, já tem um corpo jurídico, mas nem sempre o corpo... Não estou falando também mal dos colegas, não, tá, Graça? Mas às vezes naquele corpo jurídico não tem um especialista na área. Então a gente vê que ainda assim ocorrem algumas falhas por falta da técnica.
Não que o colega não seja bom, Sim. mas ele não tem aquela técnica. Então, até sugiro que, né, dentro da equipe tenha um pouquinho, né, da expertise de cada um. Porque a gente já viu que a advocacia generalista ela já foi do passado, já é coisa do passado, né? E hoje a gente precisa, pelo menos assim, ou estar envolvido em 2, 3 no máximo, né, áreas do direito. A gente não pode estar fazendo tudo que não vai dar certo. Não tem Na como hora não vai dar abraçar. certo, não vai dar para abraçar. É como médico, a gente, né, quem é cardiologista não vai fazer uma cirurgia oftalmológica. Não tem como, é o especialista. Ele até pode ter 2 especializações, mas ele vai acabar seguindo uma. Vai acabar, né, filtrando. Agora uma pergunta minha. A gente é da área de marketing, como que a gente faz para entender na área da saúde o que a gente pode ou não... Contrata um advogado, especialista na área de direito médico e da saúde. Perfeito. Porque é isso que está faltando a união dos profissionais. Cada um tem uma expertise, cada um sabe onde quer chegar, certo? Por exemplo, eu mesma sinto falta, de repente, de um marketing melhor na minha rede social, porque eu agora estou fazendo direto meu. Né? E aí boto lá, olha, tem horas que sai alguma coisa errada, é uma loucura, porque eu não sei fazer. E mesmo o advogado tem regras para ter o seu marketing digital. Exatamente. Né? Se ele não obedecer aquelas regras, né? ele vai para o Tribunal de Ética responder um processo ético. Né? Então, você também tem que saber como vai vender o seu serviço. Como a gente se vende. Tanto que lá na minha rede social eu nunca coloco para me contratar. Eu coloco lá, procure um especialista em direito médico e da saúde, um advogado especialista. Eu sou especialista. Mas a pessoa pode não gostar da forma como eu falo, vai procurar um outro colega, não tem problema. Mas eu já estou avisando ali, estou passando uma informação, já estou avisando ali que é importante que se procure. E já que a gente está nesse debate, o que significa aqui ou como contratar uma assessoria médica jurídica? É muito fácil, né? Porque o que a gente vai fazer? Procura a Cris. A gente não pode fazer isso, mas é muito fácil. Eu entendo que você deve procurar um especialista e combinar com ele como vai ser essa atuação. Porque ele pode fazer só atuação de pareceres ou atuações pontuais, só quando a pessoa necessitar. Ou, de repente, uma contratação, como eu falei, né, mensal, que é aquela antiga de partido, onde ele mensalmente já combina, olha, a quantidade de documentos médicos que eu vou disponibilizar, verificações de situações pontuais, visitas à sua clínica, consultório, hospital, para a gente verificar como é que está agora os documentos, ou o que aconteceu, tentar entender a dor daquele lugar, né, que é uma dor. Quais são os problemas que acontecem ali? E desses problemas, montar ali saídas rápidas, ou então formas ou cuidados específicos para que o ambiente fique mais, atendimento mais adequado, vamos dizer assim, e também respeitando as regras. Né? Então, automaticamente, a gente vai ter um equilíbrio, certo? Até porque, gente, a relação médico-paciente, ela tem que ser humanizada. E o que a gente tem visto é uma quantidade de atendimentos, assim, em sequência. Então, não tem tempo de ter essa relação humanizada do médico com o seu paciente. Você sabe, tentar criar isso. Eu tenho observado que existem muitos médicos que acabam entrando no curso de direito para entender como funciona a advocacia para se proteger. Exatamente. Né? E não necessariamente ele precisa, porque não tem como você ser um excelente médico e ser um excelente advogado. Sim. Quando você quer entender, é o que a gente fala, é bom procurar um especialista. Sim. E eu abro até aqui um parênteses, há um tempo atrás nós tínhamos conversado para trazer para a nossa ESA uma pós-graduação. Sim, está pronta, né? Uma pós-graduação em Direito Médico. Talvez a gente lance no segundo semestre. Talvez no segundo semestre aqui na nossa nova sede. Esperando a nova sede. A gente fazer uma pós-graduação em Direito Médico, lembrando que essa pós não é exclusiva para advogados e advogadas, mas também para qualquer profissional da saúde que queira entender
do seu direito. Exatamente. Queira entender, né? Sim, das suas limitações. Das suas limitações. Ou como pode melhorar o seu trabalho, né? Porque, na verdade, as pessoas pensam muito na advocacia de uma maneira muito pesada até. Né? Ai, meu Deus, vem o advogado falando, o advogado sempre tem alguma coisa porque quer tirar dinheiro de mim. Porque quer ganhar dinheiro. Não é isso, gente. A gente está tentando prevenir você de perder dinheiro. Exato. É o Não, mas contrário. também, lembrando que da mesma maneira como esses estudos se especializam, o advogado especializado também investe em estudos e pesquisas constantes, como você mesmo, algum tempo atrás, você me falou assim, Grácia, sabe quantas... Não foi você, não. Eu assisti uma live do defensor público, não fugiu o nome dele, e ele falando que o grande problema aqui é a quantidade de normas e informações que saem. É muito grande. É muito grande, não tem como um médico acompanhar. É humanamente impossível ele acompanhar aquilo ali. Praticamente ele tem que ficar parado o dia inteiro vigiando aquelas normas para ele não infringi-las. E aí é muito mais fácil, né? A gente sempre fala, muito mais fácil ter um profissional ou fazer uma especialização para ter um conhecimento. O que eu digo é o seguinte, dentro da nossa Comissão de Direito Médico e da Saúde, a gente tem um colega médico que tem a formação em Direito Médico e da Saúde e ele se comporta de uma maneira muito legal, porque ele entendeu como ele deve se comportar. Mas ainda assim, ele também sente que ele aprende com a gente, porque ele não vai dar conta de estar toda hora se atualizando dentro do direito. Mas ele já entendeu a importância e ele já consegue nos ouvir, né? Compreender o que nós estamos colocando. Ver o quanto isto é importante. Ele que falou até do high ticket. High ticket, high muita coisa. Esse high ticket? Eles querem dizer que essa pessoa, esse cliente, vai ser um cliente de alto valor, mas alto valor rentável para aquele consultório. High ticket, alto ticket, alto valor. Aprendendo as tem outra que vende cliente luxo, como você conseguir adquirir clientes, mas são clientes luxo. Aí eu fico pensando, meu Deus, e aquela senhorinha, aquela pessoa que, sabe, não vai ser luxo, ela vai morrer então. Foge aquela questão que a gente sempre observou no passado do sacerdócio médico. Sim, foge daquilo que o CFM tenta toda vez proteger o médico, que é, sabe o quê? Fazer com que ele entenda que a atividade dele é meio e ele deixar de querer se apresentar como fim. Sim. Como dar solução. Não consegue, né? O sensacionalismo, o mercantilismo. Falei esses dias sobre o sensacionalismo, vou falar sobre o mercantilismo. Não pode haver isso. O médico, ele se forma para curar. O primeiro momento dele, a ideia dele é curativa. Tanto que se o médico for lhe atender e não te conhece, você está na rua morrendo, ele lhe salvar, ele está prestando ali o que de mais importante ele aprendeu na faculdade, salvar vidas. Nós falamos até em privilégio terapêutico. Muitas vezes quando o médico consegue melhorar a condição daquele paciente. Então assim, a gente já avançou em muita coisa, né? Então a gente não pode se perder. Você sabe que, assim, ao longo da vida a gente vai lendo algumas coisas, lendo alguns livros, que vai nos chamando a atenção para as diversas especialidades da profissão. Sim. Há pouco tempo eu estava lendo um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E é de uma médica que dá assistência aos pacientes quando a medicina desengana eles, já não tem mais o que fazer. Olha que bonito. Né? Quando já não tem mais o que fazer e ela atende esses pacientes já no final de vida, dando o conforto necessário, às vezes as reflexões necessárias. E ela fala que por muitas e muitas vezes, ela como médica entrou em depressão e algumas vezes ela precisou se afastar pela dor, pela empatia. Sim. E assim como todo psicólogo precisa de um psicólogo, acho que todo médico também precisa, gente. Vocês médicos precisam também se cuidar, né? Com certeza, o médico também é paciente em algum momento. Pois é. Agora tem um outro item que você também me chamou a atenção sobre blindagem jurídica no direito médico. Por que eu coloquei isso?
porque está acontecendo isso também, infelizmente. Os advogados estão se vendendo como se eles pudessem dar ao seu cliente uma ideia de blindagem. Isso não existe. Por que não existe blindagem jurídica? Porque por mais preventivo que seja, por mais que a gente trabalhe, a gente vai diminuir o impacto, a gente vai melhorar a conduta, né, daquele médico no seu dia a dia, a gente vai poder se defender de uma maneira muito melhor e mais efetiva, com a documentação adequada, com o atendimento adequado, porque às vezes simplesmente o paciente chegou e não gostou de você. E aí ele acha que ele pode ir ao judiciário e ele vai poder, porque o direito de ação decorre de um direito constitucional. Todos nós podemos, se nos sentirmos lesados, buscar o quê? Pleitear o quê? Na justiça, o que a gente entende que deve. É claro que pode ser que o advogado que pegue essa causa seja um advogado que não está ligado ou que queira enfrentar uma aventura jurídica, mas o médico já vai ter que pagar um advogado para se defender. Não tem jeito. Não é? Então, blindagem jurídica não existe. O que vai haver aqui é uma certa segurança. Uma segurança para que seu trabalho renda, para que seu trabalho seja mais qualificado e que você tenha mais pacientes aí bem atendidos, passando aquele boca a boca, que é importante ainda, porque ninguém vive só de rede social, né? Às vezes eu posso passar lá na rede social uma ideia que eu não sou no meu consultório. Sim. Então, aquele boca a boca também efetivo vai continuar acontecendo. E aquele atendimento vai ser um atendimento que está corroborando com toda a técnica, com todas as normas, adequado de fato. Tá? Não, eu até entendo que quando você fala, em algum momento aqui nós estávamos, foi o doutor Eduardo perguntando, né, quem procura mais, se é o hospital, se é a clínica, normalmente se é o próprio profissional. médico. Geralmente é o próprio médico, porque numa grande estrutura ele não está protegido, ele está sozinho, né? Ele trabalha dentro da especialização dele, mas se houver uma consciência, Cris, dos empresários da medicina. Sim. A gente tem que falar, existem empresários das do escolas ramo de saúde, superiores, né? os empresários do ramo de saúde. Sim. Em todos os lugares nós vamos encontrar isso. Mas se houver a preocupação dos empresários do ramo da saúde em dar assistência a esses médicos, em trazer um profissional do direito para orientação e prevenção, Sim. eu acredito que minimiza muito as ações no Com contexto certeza. geral. Porque o que o paciente também precisa? Ele precisa de esclarecimento. Sim. Né? A mercantilização, como você falou, e hoje, mais uma vez eu falo, dentro da estética, ele quer ficar com um nariz bonito, um rosto bonito, a harmonização facial que às vezes dá errada, Sim. uma série de situações, e o médico está ali trabalhando para uma instituição, o paciente ficou insatisfeito e ele quer processar todo mundo. Com a assistência do advogado, ele já vai começar a ter orientação dentro do marketing, como ele está vendendo, a orientação dentro das normas técnicas do Conselho Federal de Medicina para seguir os prontuários, os documentos, como você mesmo me colocou aqui. Documentos médicos os bem documentos elaborados. médicos elaborados. E eu acho que, apesar de tudo, isso, embora seja muito falado agora a questão do direito médico, as pessoas ainda não abrangeram essa situação. Não. Às vezes as pessoas acham que você está, está protegendo o médico. Não é a proteção do médico. Se o médico está trabalhando de forma adequada, você Sim. também está protegido. Pois é. As pessoas têm que começar a encarar isso. Eu vou dar até umas 3 dicas aqui importantes para o advogado que quer começar na área. Busque parcerias. Que parcerias? Essa que eu falei agora. Quer trabalhar junto com o marketing? Você vai atender esse profissional para publicidade? Uhum. Você vai poder ensinar ele toda a parte de publicidade, mas você não vai fazer a publicidade.
Você pode fazer parceria com quem, obviamente, sabe fazer. Uhum. Outras parcerias, por exemplo, vamos dizer que dentro daquele ambiente, dentro daquele consultório, tem problemas trabalhistas também. Sim. E aí eu busco parceria com esse colega para melhoria, né, dessa contratação. Como está acontecendo essa contratação? Como está se dando férias? Como está essa organização? Lembrando, isso é muito importante falar, gente, que os médicos às vezes reclamam que não tem material necessário Sim. para atender o paciente. Olha como é que ele é uma questão de meio, né? Sim, e ele pode até deixar de atender, vamos dizer, que ele está num ambiente que não está favorável, né, para o trabalho dele. Ele pode se negar, obviamente, e sair, só que ele nunca vai poder se negar se ele estiver atendendo uma pessoa, diretamente, efetivamente. Mas assim, as condições de trabalho são importantes, sim. E assegurar isso ao médico é importante também. Sim. Para que o trabalho dele efetivamente é uma aconteça. proteção que ele precisa também, que ele né? Outra questão, então, uma é procurar boas parcerias. Procurar fazer tudo também, né? Então, quando você for ser contratado, busque saber qual é a dor daquele local, as necessidades do seu cliente, para que você possa manter a boa reputação dele. Então, boa reputação sua também. Uhum. Manter a sua boa reputação é importante. Sabe por quê? Hoje eu tenho, acho que 2.700 e alguma coisa seguidores. Mas tem gente que tem, sei lá, 70 mil. Uhum. Mas estamos falando um monte de mentira. Eu estou falando a verdade, eu vou ter 2. Uhum. Não me importo. Porque a minha boa reputação eu vou manter. Uhum. A minha autoridade dentro do que eu sei, eu vou manter. Não me importa a quantidade de legião de seguidores que eu tenho. Né? Então a gente vai entendendo o que é boa reputação a partir daí. Eu não estou me vendendo lá especificamente. É uma vitrine? É uma vitrine. Mas eu posso também passar coisas que modifiquem a vida de alguém, que melhorem a vida de alguém. Então é assim que eu sinto, é assim que eu faço. Então, boa reputação. E por fim, buscar sempre, em primeiro lugar, colocar o seu cliente como preferência. Se você está sendo contratado para fazer uma advocacia de partido mensal, você tem que combinar com esse cliente que você vai estar disponível para ele em alguns momentos, nem que seja para uma reunião online. Mas essa coisa de não atender o telefone, que alguns advogados vêm fazendo, não vai dar certo. Eu só atendo de 9 às 5. Não vai dar certo. Às vezes é quase impossível, né? Porque até com o WhatsApp e tudo, verdade, você acaba conversando com o cliente 24 horas por mas dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês. Mas é o que eu digo do diferencial aqui. Se você vai estar com uma assessoria, onde você vai precisar estar dando orientação, você precisa combinar com ele, nem que seja toda hora, claro que não, que você tem outros clientes. Para isso nós mas uma abertura. Para isso nós orientamos os nossos advogados e advogadas, principalmente no começo de carreira, a ter um bom contrato de honorários, aonde você prevê o dia, quanto tempo, quantidade de horas de atendimento, se vai viajar, se não vai viajar, se tem despesas. Há uma série de colocações. Isso serve para qualquer especialidade. Isso serve também para qualquer profissão. Aquilo que está contratado é bom para ambas as partes, né? Sim, eu vou dar uma aula de precificação. Eles vão entender o que eu estou falando. É importante. Mas é importante que você reserve um tempo para conversar. Tipo assim, olha, você tem comigo 3 horas, 4 horas por semana. Quer dividir em 2 vezes? A gente marca aqueles momentos, porque vai haver conflito. Vai haver problema. Então combina. Esteja disponível para que ele bote ele em evidência. Porque senão ele não vai sentir que está sendo, obviamente, bem assessorado. E flexibilidade, né? Flexibilidade, sem dúvida. Bom, estamos chegando ao final da nossa live. Eu espero que todos vocês tenham apreciado, gostado. Podem mandar suas perguntas para a nossa OAB-MEA. Será encaminhado para a doutora Cris Marques e toda a equipe da Comissão
do direito médico. Se vocês, advogados, advogadas e estagiários, quiserem participar da comissão, podem procurar também a doutora Cris. Tem o Instagram da comissão, né? Posso dar? Pode. @direito médico _OAB Meia. Sigam. A comissão sempre faz algum trabalho, uma palestra. A gente costuma fazer eventos, nem que seja online, mas presencial também. Na nova sede eu já estou cheia de ideia, né? Querendo já que essa nova sede comece. Com certeza. Nossa nova sede. Inicie os trabalhos. São 25 escritórios compartilhados, plenário, auditório, brinquedo obstétrico, sala de amamentação. Eu quero plenário, gente, eu estou fazendo uma divulgação porque nossa festa vai ser fantástica. Vocês, advogados e advogadas, vão ter uma sucessão. Nossa, aí vai ser high ticket. High ticket, porque o que a gente quer é a excelência da nossa advocacia. Excelência da nossa advocacia. A gente faz aqui com muito amor e eu quero mais respeito. Eu quero agradecer muito a sua presença conosco, obrigada, a sua disponibilidade para a nossa advocacia. Gente, mandar um coração assim, ó, quentinho para vocês. Cris, aqui a gente faz sempre o nosso coração quentinho. Sigam, gente, a Voz da OAB Meia no Spotify. Sigam no TikTok, Instagram, YouTube. E o que vocês quiserem aí de temática, pode mandar que a gente vai fazer. Tá bom? Beijos. Obrigada, querida.